Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís do blog Vida Organizada. E como eu comentei no vídeo de ontem, eu tenho algumas leituras recorrentes, né? Hoje eu queria falar dessa outra leitura recorrente que eu faço da semana, que é o Ready for Anything, do David Allen. São 52 princípios de produtividade para fazer as coisas acontecerem. E esse é um livro que eu leio em inglês, ele tem uma versão em português, que foi lançada aqui no Brasil, mas está fora de catálogo, então talvez você encontre em sebos. O título ficou Gerencie Sua Mente, se eu não me engano foi publicado pela editora Gente. E bom, se a gente pegar aqui na semana 45, que é a semana que a gente tem este capítulo, né, em que ele fala basicamente as surpresas, quando são esperadas, não são realmente surpresas. E eu queria trazer um pouquinho dessa mensagem aqui para vocês, que eu acho que ela é um ponto muito legal quando se trata de produtividade. Eu vou fazer uma tradução livre aqui para vocês para falar qual que é o ponto que ele quer falar. Quando você planeja que os seus planos possam ser interrompidos ou sofrerem algum tipo de perturbação, você ganha um estado de prontidão. Negar essa realidade de que as coisas mudam constantemente só produz resistência e frustração. Ele diz que quando a gente reclama sobre esse tipo de interrupção, esse tipo de interferência que a gente sofre no nosso dia a dia, isso só gera uma energia totalmente improdutiva, não leva a nada. Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente elimina essa causa de disrupção, essa causa de interrupção e de atropelamento dos nossos planos, ou a gente aceita e integra isso como parte do nosso trabalho e simplesmente lida com isso. Aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão porque eu acho que é um ponto importante. Eu já tive outros empregos em que eu tive todos os tipos de gestores e teve uma vez que eu tive uma gestora que ela, todo final da tarde, ela costumava começar a chamar as pessoas da equipe na sala dela para resolver pendências. Então assim, todo mundo sabia que a partir das 4 ela começava a chamar todo mundo. Todos os dias eu escutava as pessoas reclamarem que, puxa, elas estavam ocupadas fazendo alguma outra coisa e a gestora chamava lá, elas tinham que parar no meio do negócio para ir atendê-la. O que eu comecei a perceber então? Que isso era parte do meu dia a dia, não era uma surpresa, não era uma interrupção, digamos assim. Atender a minha gestora era parte da minha responsabilidade naquele trabalho, eu tinha que atender. O que eu comecei a fazer então? Eu comecei a não agendar ou não planejar para fazer atividades tão importantes mais para o final da tarde, porque eu sabia que ela poderia me chamar. Se ela não me chamasse, ótimo, eu aproveitava aquelas horas de outra maneira, aquele tempo ali no final da tarde de outra maneira. Mas se ela me chamasse, eu não tinha deixado ali pro final da tarde nada que fosse muito importante para aquele dia em questão. Então essa é mais ou menos a dica que eu dou aqui, porque às vezes a gente reclama tanto, né, que a gente se planeja, mas as interrupções acabam com o nosso dia, ou então demandas, incêndios que a gente tem que apagar, mas às vezes faz parte do nosso trabalho, não é mesmo? Então a gente tem que prever algumas delas. Outro exemplo que eu gosto de dar com relação a esse assunto também é com relação a voos. Eu viajo bastante, né, para fazer cursos, etc. A empresa compra lá o último voo da noite da Gol, 10 horas da noite para voltar para São Paulo. É o último voo do dia. O que pode acontecer? Eu já começo a prever algumas coisas. Pode parecer muita loucura ou maluquice, mas eu não acho que seja. Eu acho que é pensar no plano B sempre, sabe? Então eu já penso assim, bom, é o último voo do dia. Se por acaso esse voo for cancelado por N motivos, sei lá, tempo, tempestade, aconteceu alguma coisa, foi cancelado, eu vou ter que passar o dia, vou ter que passar a noite aqui no Rio. Então, o que eu já começo a ver? Já vejo informações de contato da companhia, caso eu tenha que verificar o que fazer ali muito rapidamente no aeroporto. Eu já vejo hotéis próximos que eu posso ver se tem vaga ou não, só para eu ficar ligada e já saber qual hotel que eu vou dormir. Às vezes a própria companhia providencia isso, mas se não providenciar, eu que não vou ficar esperando e perdendo minha noite por conta disso. Terceiro, eu já vejo o que eu tenho pro dia seguinte, porque se eu tiver algum compromisso, alguma reunião, eu já procuro não marcar justamente por conta disso. Mas se eu tiver, eu já vejo ali se eu vou ter que alocar alguma coisa ou não. E muitas vezes, se eu tiver uma reunião, alguma coisa assim, eu já até deixo a pessoa de sobreaviso. Olha, como eu vou voltar hoje de viagem, se por acaso tiver um imprevisto, vai tal pessoa no meu lugar. Eu já deixo essa pessoa de sobreaviso. Mesmo situações que em teoria seriam imprevistas, a gente até consegue prever. É tipo assim, a velha história do Enem. Ah, o Enem, o portão fecha 1 hora. Então, se eu pegar o pior trânsito, o Godzilla estiver no meio do caminho, tiver manifestação, sei lá o quê, que horas que eu tenho que sair de casa pra garantir que eu não chegue tarde no local da prova, sabe? Eu sei que existem fatores que às vezes fogem do nosso poder de influência, mas outros não. Eu, pelo menos, toda vez que fui prestar um concurso, fazer vestibular, fazer Enem, eu costumava chegar horas antes, eu almoçava lá perto, ficava por perto numa boa,
já para garantir. Então, assim, quando o David Allen ele fala que as surpresas, quando esperadas, não são surpresas, é a gente pensar isso mesmo, né? Tem coisas que a gente pode prever que vão acontecer, como naquele caso que eu falei da minha chefe, que chamava todo dia as pessoas no final da tarde na sala dela, e também entender que muitos dessas interrupções simplesmente fazem parte do nosso trabalho, até como nesse exemplo dela mesmo, né? Então, eu acho que essa lição aqui dessa semana do David Allen é muito legal porque faz com que a gente saia um pouquinho do papel de vítima, de ficar reclamando, eu até planejo meu dia, mas aí os incêndios acontecem e bagunçam todo o meu planejamento. Será, gente? Assim. E se isso realmente acontece, será que você está deixando tempo livre no seu dia a dia para abrigar esses imprevistos? Porque isso pode simplesmente fazer parte do seu trabalho. Então dá uma refletida aí para você ver como que você consegue gerenciar melhor o seu dia a dia, porque se planejar é fazer planos para o não planejado também, tá bom? Até mais.